Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lando Rosa, do canal Desordem Gramatical. Mudei o mundo mais uma vez, mudei a plataforma, mudei absolutamente tudo porque não me contento, eu quero coisas novas. E eu tava gravando outro vídeo, aliás, que não deu certo porque começou a travar absolutamente tudo. E se começar a travar absolutamente tudo de novo, vou mudar a plataforma de novo, não quero nem saber, certo? Só que o que acontece? Estava falando sobre desenvolvimento. Agora, estava falando sobre desenvolvimento da língua em outro vídeo. Falando sobre desenvolvimento da linguística. O que acontece? A gente tem essa concepção, nem sei qual seria a concepção geral, para ser completamente sincero, assim, uma fora do ambiente acadêmico, mas eu acredito que as pessoas não parem para ver muito, assim, tipo, utilidade da linguística, ou enfim, até o que estudaria, sabe? Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, é mais óbvio ver as pessoas vendo essas questões quando se trata de, vamos dizer, uma matemática, aplicabilidade, as pessoas vão sempre pensar, por exemplo, em finanças, contabilidade, administração, todas essas coisas envolvem muito claramente matemática, mas eu sinto que as pessoas não param para ver muito bem a amplitude da linguística. O que é aquilo? Que isso? Um tipo de lobo diferente, velho? Pô, que legal, mano. Que massa. Eu não sabia que tinha esse aí porque eu não jogo as versões mais recentes. Eu jogava o 1.17 só. Mas enfim. E aí o que acontece? O campo da linguística até é bem fácil de dizer o que é linguística, que é a ciência que estuda, analisa, enfim, a língua, a ciência que tem como objeto de estudo a língua, só que ao mesmo tempo é meio brabo, porque qual que é a questão? A língua está em absolutamente tudo, a linguagem pelo menos tem absolutamente tudo que a gente faz. Então tudo que passa de uma pessoa para outra passa pela linguagem, sabe? Então é muito difícil tu simplesmente ignorar a linguística, porque a linguística é uma ciência que está em absolutamente todas as coisas. Assim como matemática, claro. É por isso que a gente não para pensar, por exemplo, por que que tem, vamos dizer assim, se cada dia tem 5 períodos, tem 5 aulas por semana, então tem 25 períodos. Quase metade desses é português e matemática. Até onde eu sei. Seriam 5 períodos de português e 5 períodos de matemática. Eu dou 5 períodos de português. Então, eu imagino que seja 5 períodos de matemática também. E então, de 25 períodos, 10 só são de duas disciplinas, sabe? E a gente não para pensar na aplicabilidade dessas coisas. Aí vai pra matemática e pensa: não, mas matemática, beleza, matemática tem a questão da lógica, tá? Linguística também tem a questão da lógica, e isso é um negócio que normalmente as pessoas limitam ali o, a língua portuguesa, por exemplo, a gramática. Primeiro, mesmo que se fosse só a gramática, não excluiria a lógica, isso é óbvio para mim isso é óbvio. Não acho que seja extremamente óbvio, porque senão, né? Mas, tipo, por exemplo, quando a gente fala, vamos dar um exemplo mais claro, sintaxe. Por exemplo, quando a gente está falando em sintaxe, ó, vai começar a travar de novo e não vamos querer gravar. Não dá um tempo para parar de engasgar o jogo. Perfeito. Não parou de engasgar, mas beleza. A gente pega uma matéria como matemática, é muito óbvio ver a lógica funcionando, beleza. A inteligência lógico-matemática, por exemplo, está no nome, né? Lógico-matemática. Só que a questão é que tu usa muita lógica. Por exemplo, tem uma lógica por trás das regras gramaticais serem quais elas são, funcionar do jeito que elas funcionam, sabe? Tem toda uma lógica por isso. A forma que eu vou matar. A forma que eu tentei descrever lógica para os meus alunos, por exemplo, é que seria algo interno e que a razão seria algo externo. Em que sentido? A razão sendo empírica e a lógica sendo subjetiva.
querendo ou não. E falar que algo é subjetivo não quer dizer que essa coisa não é um termo pejorativo falar subjetivo. Só que acontece. Quando tu... e outra. Quando a gente fala na conotação das coisas, por exemplo. Dá pra fazer uma análise do discurso, por exemplo, que vai ver. Tu vai analisar o discurso, ou seja, aquele texto materializado, que já foi realizado, e aí tu pega aquele texto pronto, vamos dizer, e tu dá uma analisada no que pode implicar, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? O que a análise do discurso vai ver? Quando teve a questão de Israel-Palestina, por exemplo, teve notícias, análise do discurso adora analisar notícia, teve uma repórter especificamente que falou, por exemplo, tantas pessoas de Israel foram mortas e tantas pessoas da Palestina morreram. São exemplos que eu sempre dou. O que isso significa? Tá objetivamente incorreto? Não. Agora, dá para implicar, dá para usar a lógica para perceber que ela provavelmente está implicando algo na forma que ela decidiu fazer esse discurso dela, que ela decidiu montar o discurso dela. O que ela quis dizer? Quando tu coloca foram mortas, tu tem uma conotação, um caráter ativo disso. Ou seja, é como se tu estivesse colocando a culpa em alguém. E morreram é só morreram. O caráter passivo não está necessariamente colocando a culpa em ninguém. Então, o que acontece? Que susto. Essas coisas todas dentro do escopo da linguística, sabe? Então tu tem teoria da enunciação, análise do discurso, ali dentro da análise do discurso tem análise do discurso francesa, tem análise do discurso americano, sabe? Linguística textual, tu tem todas essas coisas. Coesão e coerência, por exemplo, coisa mais importante que tem, sabe? E pensa, coesão e coerência, não é só os elementos linguísticos, assim, as coisas que estão no texto. Não. Também são coisas que não aparecem no texto, que são questão de ideias. Então, a quantidade de ideias que tu tem, querendo ou não, vai depender da... O que eles estão fazendo, cara? A quantidade de ideias que tu pode ter vai depender, querendo ou não, do quanto tu pode decodificar os códigos que vêm para ti, ou seja, da linguagem, né? Da língua, no caso. Esse peixinho na boca, mano. Que criatura interessante. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma estrutura? Oxi. Cara, eu não conheço essas coisas, sinceramente. Mas enfim. E aí, por exemplo, tu pensa no seguinte. O limite do que eu posso aprender é o limite, basicamente, da minha capacidade linguística, de certa forma. No sentido de que, como é que eu vou entender uma ideia se eu não consigo nem... Não gostei. Mas como é que eu vou compreender uma ideia se a ideia ela é indissociável da forma que ela me foi apresentada? Como é que eu vou apresentar uma ideia para alguém sem ser pela linguagem? Mais especificamente pela língua, normalmente. Sabe? Não tem como. Então, e aí tu vai ver na questão da coesão e da coerência, por exemplo, tu vai ter a união das duas. Tu não tem uma ideia bem posta se tu não tem elementos linguísticos bem dispostos, e tu não tem elementos linguísticos bem dispostos se a ideia não está seguindo, sabe? E isso é lógica, coesão e coerência é lógica, querendo a lógica do teu texto. E aí, claro, a gente vai acabar chegando na questão do que é lógica. Vara de pescar inquebrável, nice. Gente, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, tá? Pra ser bem sincero, pode ser que tenha mais um baú por aqui, não sei. Eu sei que eu não vou descobrir, porque esse barulho tá começando a me irritar. Mas, todavia, é absolutamente indissociável a inteligência, a lógica, a capacidade de lógica da linguística e do uso da linguagem no geral, do uso da língua, da gramática, enfim. Então, para pensar, por exemplo, tem uma lógica por trás mesmo do porquê que cada termo da sintaxe se chama termos essenciais,
termos integrantes, termos acessórios, por exemplo, sabe? Em que sentido? Termos essenciais, essencialmente devem estar na oração. Termos integrantes, eles integram o sentido da oração. Eles integram a oração para colocar, para tornar para complementar o sentido integral da frase. Nesse sentido. Então, os acessórios, por exemplo, eles não são absolutamente necessários, mas eles dão um detalhe muito importante. Mas eles ainda são acessórios. Como se tu colocasse um brinco, por exemplo. Um brinco pode ser muito interessante para ti. Essa criatura não, pelo amor de Deus. Mas ainda assim vai ser um acessório. Sabe? Então, um artigo para um substantivo precisa estar ali. Mas ele não está adicionando sentido. Sabe? Ele é simplesmente meramente gramatical. E tem uma lógica para isso, sabe? Então, eu percebo que uma das maiores dificuldades dos alunos é quando eles não podem usar a lógica pessoal interna deles para conseguir resolver, para resolução de problemas, que é para que lógica serve, sabe? A gente desenvolveu uma capacidade lógica especificamente para resolução de problemas, identificação dos problemas, resolução dos problemas, sabe? E se tudo é decoreba, 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 é puramente razão empírica. Só que o que é razão empírica sem lógica? Nada. Oh my god. O que é? Não, que bom. Eu pensei que eu tinha colocado no fácil, né? Mas olha a quantidade de monstros que tem aqui. Não preciso que eles me deem menos dano. Só quero que tenha menos para eu poder fazer o meu vídeo em paz, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu também não quero que fique sem bicho, porque daí é brabo, né? Não tô podendo correr. Mas qual que é a questão? Se o aluno, beleza, ele sabe todos os tipos de sujeitos, sabe todos os tipos de predicado, sabe o que é um radical, vogal temática, uma desinência, flexão nominal, flexão verbal, que ótimo. Só que a questão é, pra que ele sabe isso? Não estou dizendo que não tem uso, estou perguntando. Qual que é o uso de saber essas coisas? Eu acho que nem o professor que dá essa matéria sabe muitas vezes. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que ter um uso para esse conhecimento. A razão empírica tem que ter um sentido lógico que a pessoa encontra, tipo, é por isso que eu estou aprendendo isso. Eu vou morrer. Mas se tu não pode unir uma coisa a outra, a razão com a lógica, sabe? Uma disciplina com a outra, por exemplo. Eu certamente vou morrer. Mas esse que é a grande incógnita no geral. Vocês me permitem prestar atenção no jogo só um pouquinho para eu poder não morrer aqui. Mas o que acaba ficando para mim muitas vezes é que nem o professor sabe o que ele está fazendo ali, muitas vezes, pra ser sincero. Eu sei que eu nunca, não posso garantir que eu sempre vou saber o que eu estou fazendo, enfim. Mas também tem que ter humildade de saber admitir, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Rapidamente. Oh meu Deus, velho. Apertei o botão errado. Será que não tem nada que eu possa comer cru aqui? Eu até posso, mas né? Não vai me fazer diferença. Então, se eu não posso usar a lógica no negócio, se eu não posso nem usar a lógica, se torna meio inútil, querendo ou não. Porque é tudo razão empírica, aparentemente. Aparentemente eu perdi toda a minha vida e eu vou ter que começar do início. Mas tudo bem, NUR, porque eu não loguei na minha conta da Microsoft. Vamos deixar renderizar o mundinho, que ali embaixo parece que eu tô indo pro universo aqui. Nossa, gente, eu não tô enxergando absolutamente nada, deixa eu aumentar o brilho aqui. Mas a questão é... dialética. São dois opostos, mas eles se unem. Esse é o princípio geral da dialética. Em que sentido? Eu não tinha aumentado a sensibilidade da câmera, isso estava dificultando pra mim, hein? Eu nem me toquei disso, cara. Eu tinha sim, só que era no controle aqui. Tá, beleza. Enfim.
tem só que aumentar o brilho. Se eu tenho dois polos de uma coisa, por exemplo, não estou dizendo que os dois polos são a mesma coisa. Não, os dois polos são coisas diferentes, mas eles se complementam. Por quê? Só existe bem se existe mal, só existe azul se existe vermelho, por exemplo. Então a questão essencialmente que fica é razão empírica e lógica. A lógica é abstrata, a razão é empírica, então concreta, objetiva. Então, um consenso, algo que existe na natureza, algo que pode ser visto, tocado, enfim, e que pode ser determinado, por exemplo, com certidão, é essa coisa. Agora, a lógica, se vocês param para pensar, já se considerou objetivo muitas coisas. Razão empírica, assim, objetivo. E só que isso tudo passou primeiro por uma filtragem lógica. Então pensa, o pensamento que tu vai ver de uma pessoa na escola vai ser tratado como razão empírica. Aí tu vai lá, usa a tua lógica, passa pela escola e tudo mais, vai ter uma vila aqui por perto. E tu usa a tua lógica para passar pela escola, tu usa a tua lógica para pensar, para usar o método científico, por exemplo, vai lá e desenvolve uma teoria e eventualmente essa teoria é ensinada nas escolas como razão objetiva, razão empírica. Qual que é o problema disso? Nenhum, beleza, mas o problema seria a nossa percepção de pensar. Que tipo, não, isso aqui é objetivo. Ok, mas o que é objetivo hoje já foi considerado subjetivo uma vez, já foi disputado, sabe? Então, razão objetiva pode ser analisado e confirmado, mas para tu pensar e analisar, tu tem que ter uma hipótese. Uma hipótese, tu tem que fazer uma observação e ter uma hipótese acima daquela tua observação, depois fazer uma análise mais minuciosa e tudo mais. Mas a questão é, toda razão pressupõe uma lógica e toda lógica pressupõe uma razão. Assim como todo bem pressupõe um mal, todo mal pressupõe um bem. Certo? Então, pensando dialeticamente. Outra, não tem como dissociar a filosofia da linguística. Não tem como dissociar a filosofia da linguística porque tu não tem como dissociar o pensamento da linguagem. Tenta pensar sem usar a linguagem agora. Não dá, né? Agora tenta comunicar algo sem pensar. Não dá, né? Então, exatamente. Não dá para tu dissociar a filosofia da linguística. Muito menos o contrário, que seria o vice-versa, né? Mas, gente, eu não vou conseguir gravar esse vídeo porque estou absolutamente cooked. Como aqui nos Estados Unidos, nos States, né, Nina? A gente gosta de falar. Mas eu acho muito importante ter uma base filosófica para tudo e ter uma base crítica de análise linguística, por exemplo. Eu gosto bastante da análise do discurso nessa linha francesa, que é o padrão, vamos dizer assim, do Brasil. O Brasil seguiu mais o curso da análise do discurso francês e não tanto a análise do discurso americano, que é mais outras questões. A análise do discurso americano tem muitas contribuições e tal, mas quando tu tem a capacidade crítica de analisar os textos e pensar, mas o que será que ele quis dizer com isso? Além do que foi propriamente dito e tá ali escrito. O que eu posso tirar disso aqui? Sabe? Deixa eu sair da água que tá fazendo muito barulho. Ah, cara, eu só queria pegar aqueles ferrinhos, mano. Ah, acabei de ver que eu nem tenho madeira, né? Que eu vim pra cá? Mas... eu acredito que tu não tem como fazer uma análise crítica sem tu passar... Uma análise crítica linguística, assim, sem tu passar por uma filosofia. Por exemplo, tu vai entrar em questões de ética, de moral, sabe? Nessa questão de Israel e Palestina que eu mencionei antes, por exemplo. E em questões de filosofia, tu vai acabar passando, por exemplo, tipo, tá, mas o que tu realmente quer dizer com esse termo? Sabe? Essas questões de semântica, questões de terminologia, sabe? Tu vai acabar passando por questões linguísticas. Vou dar minha humilde e mera opinião. Eu acho que tudo passa por filosofia e por linguística e, claro, matemática. Então, são coisas indissociáveis da nossa realidade. Claro que todas as outras
disciplinas que a gente vê na escola, por exemplo, também. Então eu preciso de educação física, eu preciso de sociologia, eu preciso de todas essas coisas. Todas as matérias são... Não vou dizer que necessariamente todas as matérias são indispensáveis, porque tem bastante gente que tem ensino religioso ainda. Mas qual que é a questão? Não gosto de ensino religioso. A maioria das pessoas que eu conheço também não gosta de ensino religioso, independente de serem religiosos ou não. Mas qual que é a questão? Não tem árvore, essa que é a questão. Eu não consigo nem comer, porque não tem árvore. Mas tudo que tu fala passa por um pensamento e todo pensamento que tu tem passa por uma linguagem na tua cabeça. Certo? O que a gente pode tirar disso? Que toda análise linguística que tu faz vai ser uma análise filosófica. Tem que ser, pelo menos. Em pressuposto seria uma análise filosófica e toda análise filosófica passaria por uma análise linguística. Então, se tu quer filosofar, meus parabéns, meu amigo. Tu vai acabar fazendo um pouquinho de estudo sobre linguagem. Entendeu? Wittgenstein, por exemplo. Lacan. Foucault. Todas as pessoas, assim, que são meio que os maiores filósofos ali dessas últimas décadas, último século e tal, são pessoas que eram filósofos que faziam análises profundas sobre a linguagem, sabe? Eu não estou falando profundas sendo boas ou ruins, estou dizendo só que eles se aprofundavam na questão da linguagem porque é impossível não fazer. E assim como em muitos ramos da linguística, a gente vai ter pessoas que vão se aprofundar numa questão filosófica. E a questão é essa. Tudo que a gente comunica vai ser estudado pela linguística. E tudo que a gente pensa vai ser estudado pela filosofia. E tudo que a gente fala é pensado e tudo que a gente pensa é falado. Então, sabe, falado nem que seja para nós mesmos, né? Então a questão é que é meio que inescapável, assim. Eu fico triste demais quando eu vejo que as pessoas não gostam, que eu entendo, assim, não gostar de gramática, por exemplo, tudo mais. Obviamente não é culpa do aluno, né? Pelo menos na maioria dos casos. E também não é culpa do professor, sabe? É culpa meio que dos dois ao mesmo tempo e de nenhum dos dois ao mesmo tempo, sabe? No sentido de que é muito maior do que essas duas pessoas, sabe? Tá embutido nos dois o problema, mas o problema não vem deles, emana deles, mas não vem deles, assim. Eles são perpetuadores e vítimas ao mesmo tempo desse problema, sabe? Então, por exemplo, se eu tô iniciando um jogo de Minecraft, por exemplo, eu não tô pensando absolutamente nada, vou só fazer, e não tô tendo uma criticidade, por exemplo, fazendo um planejamento. Eu vou chegar, vou criar uma casa, não sei o que lá. Sabe, em certos momentos é preciso fazer isso. Então, em certos contextos é preciso se organizar de certa forma, organizar tua frase de certa forma, por exemplo, teu texto de certa forma, com coesão, coerência, seguir a norma culta e tal. Às vezes eu simplesmente quero entrar no jogo e jogar, sabe? Mas ainda assim é preciso ter, apesar disso, criticidade para, por exemplo, pensar em que momento seria adequado eu fazer isso. Não dá para eu sempre usar uma forma coloquial da linguagem, não dá sempre eu estou usando uma norma culta. Isso é uma coisa que entra também. Então, criticidade é uma coisa que entra, e criticidade não existe sem filosofia. E não existe tu se expressar criticamente, nem tu entender criticamente sem uma análise linguística, sabe? O problema é que as pessoas já fazem o que estão tentando ensinar elas a fazerem na escola, só que simplesmente de uma forma mais eficiente, o que estão tentando ensinar na escola de uma forma mais eficiente. Então, uma pergunta que vem muitas vezes é tipo, por que eu vou aprender português se eu já sei português? Vamos dizer que a pessoa realmente sabe, né? Porque, né? Mas a questão que fica é claro que tu não vai aprender a falar português. Tu simplesmente vai poder aprender a desbloquear mais formas de usar a tua língua, mais formas de perceber a tua língua. Sabe? É impossível uma formação cidadã sem uma formação linguística. Sorry. E uma formação filosófica também, sabe? Se tu não é capaz de olhar a realidade, vê-la como um texto a ser lido e ver a tua vida como um texto a ser escrito, por exemplo, as coisas
provavelmente vão acabar sendo mais difíceis, tá ligado? Não só pra ti, mas tu vai acabar fazendo a vida das outras pessoas mais difícil. Entende? Eu acabei não chegando a lugar algum nesse vídeo. Deixa eu ver até quanto tempo já foi. 25 minutos já, cara, pelo amor de Deus. Eu vou fazer qualquer coisa aqui e vou acabar o vídeo. Mas a questão é... A gramática não é... Tipo, tem lógica, por exemplo, para as regras que estão na gramática. Sabe? Então... E outra. Cada palavra é uma lógica diferente. Pensa, sendo lógica algo abstrato, sabe? A gente vai ter que língua também é algo abstrato. Língua é algo interno. Lógica é algo interno, abstrato, arbitrário, subjetivo. Mesma coisa com a língua, sabe? Tem o caráter social? Sim, tem o caráter social. Porque é indissociável, o individual do social, o social do individual. Mas a questão essencialmente é que a língua, nesse momento, está acontecendo na minha mente. Não, o que eu estou pensando está na minha mente, não na mente de mais ninguém. Então o meu texto está na minha mente. Apesar de que este texto foi influenciado, tipo, a fronteira do que eu posso pensar e o que eu não posso pensar é baseado no repertório que me foi dado. Querendo ou não, sabe? Eu vou evoluindo aos poucos, beleza? Vou fazendo coisas para que eu possa evoluir. Mas, enfim, tem uma certa barreira de coisas que eu posso pensar ou não posso pensar. E aí a gente entra, por exemplo, num relativismo linguístico que vai dizer: será que eu desbloqueando, assim, adquirindo mais línguas, eu vou ter vou expandir a minha capacidade cognitiva no sentido de que eu vou poder pensar nas mesmas coisas de formas diferentes, poder pensar em coisas novas, sabe? E esse sou eu. Nossa, olha só como eu sou bonitinho. Vou gravar assim um pouquinho. Mas o que acontece? Quantas vezes eu falei o que acontece? Mas, cara, sei lá. Sempre faço isso. Mas se tu não tem a disponibilidade de usar a lógica dentro da sala de aula, nas tuas aulas de português, por exemplo, tu sendo aluno, eu sugeriria que tu abra uma gramática e estude. Sério, eu aprendi muito mais gramática, por exemplo, quando eu peguei uma gramática e estudei sozinho, pude ver ali o que estava posto da forma mais simples possível e conseguir aplicar a minha lógica naquela coisa. Que foi o que matou a pau pra mim, sabe? Então, toda minha trajetória na escola, por exemplo, foi uma pessoa tentando me passar a lógica dela, tentando me forçar a entender a lógica dela, pela perspectiva dela, e não ter a minha possibilidade de entender pela minha perspectiva esse conteúdo, sabe? Então, parece que o professor quer que tu enxergue do jeito que ele enxerga. Não quer que tu necessariamente enxergue o conteúdo, mas enxergar o conteúdo pela perspectiva dele, que ele vai ver porque fez faculdade, por exemplo, acho que está objetivamente correto. Que sim, ele é uma autoridade, mas a questão é que, principalmente dependendo da qualidade da educação que ele recebeu, não dá para garantir que só porque essa pessoa está numa posição de autoridade, ela sabe o que ela está falando, tá ligado? Quantas pessoas estão em posições de autoridade e não deveriam estar, sabe? De certa forma. Vem cá. Beleza. Eu gostei de gravar desse jeito, na real. Tem o cara das trocas ali, que eu não vou fazer troca nenhuma com ele. Calma aí. Beleza. Já peguei 2 lãs, preciso de mais uma só. E aí o que acontece é que o aluno ele acaba se sentindo limitado porque ele não é desafiado, perdão. Então, o que acontece quando tu não pode usar a tua própria concepção de mundo, quando tu não pode usar a tua própria lógica, quando tu não pode usar esse teu próprio sistema cognitivo, capacidade interna, sabe? O que acontece é que tu vai ficar desinteressado, isso é óbvio. É óbvio, é isso que acontece e é esperado que isso fosse acontecer, sabe? Porque tu não pode... Tua linguagem não é validada, teu tipo de linguagem não é validado, sendo que ele é usado o tempo todo fora da sala de aula,
sabe? Esse é o tipo de linguagem que tu usa. Tem as próprias regras gramaticais que vão ditar os guri é brabo. Por exemplo, a marca de plural tá no artigo e tudo mais. Tu não precisa colocar a marca de plural, por exemplo, se tá no artigo, pressupõe que tá no substantivo. E se tá no substantivo, pressupõe ali que não precisa colocar no adjetivo, por exemplo. Então, ou melhor, deixa eu pensar num exemplo. Mas isso ficou popular até um tempo atrás, por exemplo, pelo menos no meu círculo, ficou meio popular assim tu ter carros foda, sabe? Aqui tá cheio de... tem vários ônibus, vários carros lentos. Os carros estão muito lentos. Tem uma lógica por trás disso. O plural tá sendo marcado igual. Seguindo o princípio da economia linguística faz completo sentido, na verdade. E eu adoro esse negócio da marca do plural só no artigo, sabe? Eu acho que faz completo sentido, eu uso o tempo todo e, meu Deus do céu. E eu acho que enquanto a gente não perceber que tem uma lógica, um princípio para a forma que as pessoas usam a língua, que as pessoas têm a própria gramática, a pessoa pode nunca ter ido na escola, nunca ter ido para a escola e ela tem próprio sistema, a própria gramática dela, sabe? A gente tem uma gramática pessoal, a gente tem uma gramática social, uma gramática do dia a dia, rotineira, a nossa própria gramática mental. O que é uma gramática no fim das contas? É um sistema de regras, sai da minha frente! É um sistema de regras, gente. É um bando de regras ali que tá usando que define. Isso aqui é a estrutura dessa língua. Aquela outra gramática, estrutura de outra língua. Deixa pra lá. A gramática da língua portuguesa diz que é possível, sim, eu usar o marcador de plural ali no artigo e não preciso usar no substantivo, mas não de acordo com a gramática normativa. Agora, tu vai me dizer que não tem uma lógica fazer isso, sendo que a gente consegue entender? Isso não faria sentido, isso não faria lógica, isso não seria lógico, sabe? Então, a questão seria reconhecer, assim, tem uma questão muito importante que é de identidade linguística, sabe? Se eu não reconheço e não valorizo a minha identidade linguística, vai ser difícil. Porque tudo que eu tenho, muitas vezes, é a minha identidade linguística. Alguém tentou me atacar. Mas enfim. Então, por exemplo, a forma que eu falo, a forma com que eu me comunico é a minha identidade linguística. Então, se eu uso regras que para mim fazem completo sentido e fazem objetivamente completo sentido, por exemplo, esse negócio de marcar o plural só pelo artigo, mas elas não são validadas, inclusive elas são invalidadas o tempo todo dentro da sala de aula, eu não vou me sentir parte daquela sala de aula. Eu não vou sentir que eu faço parte, que eu sou um aluno ali. Eu vou sentir que eu sou um visitante. Eu vou sentir que eu tô ali porque eu preciso me adequar, sabe? E tu invalidar a identidade linguística de alguém é tu invalidar a identidade da pessoa, ponto. Sabe? E é óbvio que eu não tô falando que todo mundo... vamos deixar todo mundo falando do jeito que quiser. Não, tem que ensinar gramática normativa, sabe? Mas vamos tentar ensinar de um jeito mais intuitivo, sabe? Vamos tentar aprender de um jeito mais intuitivo, lógico, divertido, interessante. É o que eu estou tentando fazer enquanto eu fico tropeçando e... Enfim, você sabe. Mas a questão... Oh, meu Deus, cara, sério, eu vou me tacar no mar e vou acabar esse vídeo. Mas a questão é que... Como é que eu vou invalidar a identidade do meu aluno, não instigar ele, não dar desafio, não fazer ele usar a lógica dele, sempre tentar fazer com que ele enxergue as coisas pela minha perspectiva. Por quê? Porque eu tô numa posição de autoridade sobre ele, sabe? Tipo, aonde que isso vai levar o aluno? Aonde que isso vai me levar como professor, por exemplo, sabe? Então, tem que parar pra pensar nessas coisas. Senão eu vou ter um ambiente de sala de aula horrível. Estou pronto pra morrer.
Não é agora. Como James Bond, eu vou comer essa carne e vou sobreviver ao final do vídeo. Fiz o mínimo progresso possível, certo? Mas eu fiz algum progresso. Vem cá. Opa, tem uma afogada aqui. Em algum lugar. Ali. Sai de perto de mim. Ele tá atrás de mim. Não tô vendo ele. Bom, ficou pra trás. Oh, meu Deus, abriu o chat. Mas, gente, se vocês são alunos e têm um mínimo interesse por língua, sério, abram uma gramática e tentem explorar a língua por vocês mesmos. Tentem explorar outros ramos da linguística, sabe? Tentem explorar a história da linguística, tentem explorar a história das línguas, morte das línguas, língua mãe, língua filha, sabe? Tentem fazer essas coisas por vocês. Parem para refletir sobre a língua. Olha, naquela língua ali tem 3 tipos de gênero gramatical, masculino, feminino, neutro. Nessa aqui nem tem gênero gramatical nas palavras, sabe? Pensem quão difícil é aprender um alemão, por exemplo. Não até o alemão não, mas, sabe, uma língua como o espanhol ou português, sendo falante de inglês, porque eles não têm um gênero gramatical marcado que nem a gente, sabe? Por exemplo, não tem menina, menino, que é a mesma palavra, só que é o mesmo radical ali, só que, sabe? Não, é um radical diferente, boy, girl, entende? Então eles não têm essa marcação ali morfologicamente falando, essa desinência, essa flexão nominal de gênero. Sabe que estaria ali em menina, por exemplo. A. Essa flexão nominal de gênero. Não tem isso. Boy, girl, man, woman. Não tem, sabe? Eles produzem isso de outra forma. E em outro sentido também que é mais fácil de entender, por exemplo, é the boy, the girl. É um artigo para os dois. Aqui é o menino, a menina. Lá não tem isso. Por isso que tu vai ter, por exemplo, surgindo they e them. Sabe que eles podem usar, a gente vai ter o quê? Elo. Elks. Muitas pessoas falam. Não estou zoando, não estou caçoando nesse momento, tá? Só estou dizendo que realmente soa bobo, querendo ou não, em português em comparação com o inglês, porque eles não têm dificuldade de tirar o gênero gramatical que eles não têm marcado, sabe? Só olhar para os artigos. Só olhar para os artigos deles e lá tem uma coisa muito boa. Meu Deus, quanto tempo de vídeo tem? Eu preciso ver aquilo. 38 minutos. Tá, vou deixar para o próximo vídeo. Tchau.